Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a importância de você fazer uma venda baseada em dados. Levando em consideração que a venda, você convence o cliente de forma racional, mas ele compra de forma emocional. Toda venda ela é ancorada em cima de uma emoção. Por exemplo, para você vender uma câmera de segurança e monitoramento, você precisa ancorar em uma emoção, às vezes de segurança, de medo. Por exemplo, às vezes para você vender, por exemplo, um presente em datas festivas, você sempre ancora no emocional. Então, levando em consideração disso, de que o cérebro ele decide de forma racional, ele se convence de forma racional, o vendedor ele precisa basear suas vendas em dados, em fatos, em informações que levem o cliente a tomar uma decisão. Por exemplo, digamos que você vai vender, por exemplo, um curso de profissionalização. Você precisa levar, por exemplo, informações, por exemplo, do mercado, de pessoas que são o impacto da desqualificação. Quantas pessoas hoje estão sofrendo devido à desqualificação, devido à questão de falta de qualificação profissional de cursos? Ou, por exemplo, uma informática deficiente, ou sem papel, ou seja, não tem um desenvolvimento pessoal e na hora que chega na empresa fica difícil a pessoa definir o seu papel dentro da empresa e acaba sendo mandada embora. Ou, por exemplo, falta aquela competência técnica que às vezes aquele curso daria a ela. Outro, por exemplo, digamos que você for vender plano de saúde, você vai usar dados para você vender. Por exemplo, hoje um plano de saúde é muito caro. Levando em consideração isso, nós temos um cartão de desconto para você fazer uma consulta de forma mais barata, que vai te atender onde você consiga um serviço mais barato na área da saúde. Você pode levar informações de falta de diagnósticos médicos, o desperdício que é feito, plano de saúde, o valor que é muito caro, o valor da consulta, às vezes, de um plano, de uma consulta médica é muito cara, devido para o cliente. Vou vender, por exemplo, no meio da crise. Hoje a maior desculpa da empresa hoje é a crise, mas na verdade a crise ela promove os fortes, ela sepulta os fracos. Por exemplo, o vendedor bom, ele gosta da crise, porque ele consegue gerar valor no momento de crise. Você pode, por exemplo, vamos falar na crise do coronavírus que o mundo inteiro viveu. Na crise do coronavírus, as pessoas conheceram um mercado que para muitos era desconhecido, que era o mercado digital. Então eles mudavam ou eles eram engolidos pela crise. As pessoas começaram a vender de forma online, começaram a trabalhar o delivery. Então o mercado mudou a regra do jogo. A crise do coronavírus mudou a regra do jogo. Ou a empresa mudava ou ela fecharia as portas. Então você precisa passar uma ideia de você criar um novo mercado. Você criou um novo mercado. Aí todo mercado ele tem um estágio de crescimento, de expansão ou declínio. Você precisa levar dados, por exemplo, informações para você passar, por exemplo, para essa pessoa. Digamos que você venda propaganda de rádio. Você precisa ter informações, por exemplo, qual é a rádio mais ouvida, qual é o público, por exemplo, que as pessoas gostam de ouvir. Por exemplo, é jovem, 58% do público que está ouvindo rádio hoje, eles têm um contato mais próximo com a internet. Os meios tecnológicos atuais que nós conhecemos hoje estão mais aptos a entretenimento e lazer. Então, dentro disso, você pode, por exemplo, usar dados que reforcem a sua apresentação e que, com isso, gere venda para você. Pense nisso. O bom vendedor, ele convence de forma racional, mas sempre ancora o seu produto e o seu serviço no emocional.